espaço plural para levantar seu astral com intimidade, informação, espaço, cultura, reflexão. Sorria, que é tempo de alegria. Sorria, que é tempo de alegria. Esse é o espaço plural. Esse é o espaço plural. Esse é o espaço plural. Deixa eu me apresentar. Peço licença para, a partir de quintas-feiras, às 9 horas da noite, estar entrando no seu lar. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer o nosso trabalho. A partir de agora, na Rede Mais Família, eu tenho um convite para você, que gosta de cultura e informação, mas sempre com muito alto astral. Eu sou a Juliana Souza e, a partir de agora, entrando na sua casa, o programa Plural. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, infelizmente, acomete boa parte da população feminina, não só no Brasil, mas no mundo. Vamos falar sobre a violência doméstica. E para falar sobre isso e diminuir essas dúvidas e até a própria incerteza das pessoas que são vítimas dessa violência, eu recebo aqui no programa Plural as convidadas, a doutora Márcia Fernandes, defensora pública, e a Glória, que é líder da Patrulha Maria da Penha. A nossa atração musical é o Beto Correia, ele que é o compositor e autor da nossa música de abertura, essa música gostosa que a partir de agora vocês vão estar conhecendo toda quinta-feira. Mas olha, o nosso programa não é só quinta, ele também tem reexibição aos sábados, das 17 às 18 horas. Não pôde ver na quinta? Não tem problema. Veja no sábado. Não conhece o nosso trabalho? Tem uma ajuda para você. Segue o nosso Instagram, Programa Plural _, e o nosso canal do YouTube, Programa Plural. Além das nossas convidadas do tema, da nossa atração musical, nós também temos outros convidados maravilhosos. Vamos falar sobre educação financeira com o Dr. Lauro Barilari. Vamos falar sobre o livro Estresse em Advogados, com a autora Fátima Fernandes. E naquela dúvida do mundo pet, nós recebemos a Andréia Lambert. Gente, muito bem-vindos a todos. Obrigada por vocês estarem aqui comigo nesse programa de estreia. Sintam-se à vontade. E você também, porque agora a conversa é aqui, no estúdio com a gente. Gente, que tema complicado, né? A gente tenta levar da melhor maneira, mas como é triste essa realidade da violência. Doutora, qual é o maior problema enfrentado ainda hoje no nosso país quando a gente fala de violência doméstica? O primeiro passo para o combate na violência doméstica é exatamente o que a gente está fazendo aqui, levar informação, né? Levar informação e levar de forma natural de que a violência doméstica é uma questão social, é uma questão epidêmica, ela está em toda a sociedade, ela não tem recorte de raça, de classe social, ela não tem recorte, e de que a gente precisa naturalizar o pedir ajuda da mulher, entender a mulher nessa situação e de que é natural e de que ela só vai sair dessa situação se ela tiver apoio de uma rede que, junto com ela, caminhe para ela sair desse ciclo de violência que ela viva. Quais são as características que a gente pode definir como uma violência doméstica familiar? A Lei Maria da Penha é um marco dentro da sociedade brasileira, né? Ela veio dar luz a outras formas de violência fora a violência física. É muito comum a gente só enxergar a violência quando ela tem um ato físico de uma pessoa contra outra, né? Então, quando a Lei Maria da Penha veio e ela traz outras formas de violência, inclusive dando conceito dentro da legislação, a gente passou a divulgar e a mostrar para a mulher que determinadas formas de dominação e controle que ela vive, na verdade, são violências, como a violência financeira, que a gente chama de violência patrimonial, né? Aquela dependência patrimonial que o próprio agressor cria para a mulher, para criar mais dificuldades para ela sair daquele domínio. A violência psicológica, a violência moral, que acaba com a nossa autoestima e que
mina qualquer força, qualquer poder da mulher dar um passo sozinha na vida dela, a violência institucional, a violência obstétrica que existe muito flagrantemente dentro das nossas unidades, a violência sexual, de que a gente não é obrigada, só por estar casado, de estar em um relacionamento, a se sujeitar a práticas que a gente não goste, né? Enfim, dá luz a outros tipos de violência. E com isso, com esse trabalho de educação e direito, de levar conhecimento a todo mundo, mulheres que muitas vezes vivem em situação de violência há anos, há tempos, se enxergam dentro de uma situação de violência. E aí elas começam a refletir sobre aquilo e a pensar no que fazer sobre aquele conhecimento. Doutora, hoje, uma pessoa que é vítima da violência, somente ela pode ir buscar essa denúncia ou vizinhos, parentes? Como é feito isso no dia a dia? Fui agredida. Como é que funciona? Onde essas pessoas devem ir? Tem algum número de atendimento 24 horas para atender a população? Tem. Nós temos vários canais de atendimento à mulher vítima de violência. A primeira coisa que a mulher tem que entender é que não necessariamente, quando ela busca um canal, ela vai estar rompendo o ciclo de violência ou ela vai ter que fazer alguma coisa. Quando ela busca algum canal, ela busca conhecimento. Então, porque às vezes a mulher acha que indo a uma delegacia, indo na defensoria, procurando a ronda, procurando a patrulha, procurando alguma informação, ela tem que fazer alguma coisa. E às vezes ela ainda não está naquele momento, porque cada mulher tem o seu tempo. E a gente, quando trabalha com mulher vítima de violência, a gente tem que respeitar também o tempo da mulher. Por mais que cause estranheza, né? Ou até revolta na gente como mulher. Exatamente. A mulher que volta, que ela sai, ela volta, esse movimento é super natural. Porque depois de tanto tempo vivendo numa determinada situação, você passa a normalizar aquela situação. Então, entender, se enxergar naquela situação, se enxergar também, você aposta num relacionamento e você entender que aquilo ali não deu certo, é um processo também muito pessoal de cada pessoa, né? Então, você tem também o momento da pessoa. Então, quando a pessoa vai buscar ajuda, seja ligando para o 180, que é a primeira fonte de informação que você tem, seja indo numa DEAN, ou numa delegacia normal, seja indo no MP, na defensoria, ela busca informação. É muito importante isso. E já é um grande passo. Quando ela sai de casa buscando atendimento em algum lugar, algum centro de atendimento específico à mulher, ela já está dando um grande passo. Porque assim, a impressão que a gente tem é que, claro, a gente já sempre soube de casos, né, da violência a mulheres e até a crianças também, idosos e tudo mais. Mas a gente percebe que devido à chegada da pandemia, né, no mundo, esse confinamento, esse aumento das preocupações, de uma nova vida que as pessoas passaram a ter, com dificuldades financeiras, perdas, muita gente doente, isso também gerou um aumento considerável no número de registros, né? Que a gente fala registro porque a gente sabe que muitas mulheres vivem isso, mas não buscam a denúncia. Então, assim, ficam no anonimato. Como funciona, Glória? Como é que é a realidade quando você chega a uma residência para prestar esse atendimento? Primeiramente, obrigado pelo convite. Como a doutora Márcia falou, a informação é importantíssima, né? Ela muda a história, né? Essa história tão triste da violência. E o que a gente encontra quando a gente chega na casa de uma mulher que é vítima é muita tristeza, é muita perda, é muito medo, é uma dependência muito grande, emocional, daquele que é o seu algoz, que é o seu agressor, né, e que ela passou tantos anos. Às vezes é a mãe, né, que o agressor é seu filho, às vezes é o irmão que é o agressor. Boa, né? Colocação. Não só o companheiro, às vezes um companheiro de uma vida inteira. A gente recebe casos de meninas que casaram, né, engravidaram 14 anos, passaram a vida inteira com um relacionamento abusivo, né? E perdendo seus vínculos familiares, vínculos sociais, vínculos profissionais, deixa suas carreiras
muitas vezes deixam de fazer, né, aquele plano de estudo que tinham para a sua vida, seus sonhos, são ali frustrados e todas as suas expectativas se amparam naquela pessoa que muitas vezes, né, que a pessoa casa, se relaciona para que dê certo. Ela é apaixonada, ela está, né, envolvida afetivamente. Isso é muito profundo, né? Então, as perdas são muito profundas, são muito fortes, e essa compreensão dessa dificuldade na ruptura desse ciclo que a doutora falou, né, que é o ciclo que a gente chama de violência doméstica, que envolve ali uma fase de lua de mel, de romance, onde aquele é o príncipe, né? A gente cresce ouvindo histórias de contos de fada, esperando o seu príncipe encantado para nos salvar, né? Para que a gente seja feliz, como a música do Beto, né? Que a gente seja feliz. É verdade. Só aquela pessoa vai nos trazer a felicidade. Então, a gente acaba construindo essa sociedade, essa cultura, a gente delega a felicidade, outro, e aí a gente pode essa felicidade, né? Se aquele outro não me quer, se resolve separar, Sim. se resolve, aí vem a dificuldade, né? Aí vem a agressão, aí vem uma fase de tensão, e vem uma fase de explosão. Então, a mulher tenta administrar aquele ambiente e ela passa a vida inteira escutando isso, né? A gente aprende isso quando a gente nasce, né? Infelizmente, isso aí já está na história então, é a do povo, cultura né? que a gente tem, É né? A cultural. cultura, através da música, através da literatura, dos contos de fada, através das propagandas, dos comerciais, né? Da nossa vizinha, da igreja. Então, tem um sinal, né? Você percebe, às vezes, quando as coisas não vão dar certo. Muitas, às vezes, ou muitos, né, não entendem, não tá vendo que aquilo não vai dar certo. Falando, ó, isso não vai ser bom. É verdade. A gente fica cego. Aí entra aquele lado que a Glória falou aqui. Mas eu amo ele. Mas eu... É um amor bandido, são muitos, né, indícios, muitos indícios, né? Já numa fase, mesmo antes de se concretizar esse relacionamento através do matrimônio, né? De uma união, tem ali um ciúme excessivo, tem um controle, tem uma manipulação, esse decote está muito grande, essa saia está muito curta, esse batom está muito chamativo, essa unha vermelha não pode, né? Então, já se demonstra ali no início de uma relação indícios de que você precisa, né? Você pode se tornar realmente manipulado e dependente daquela pessoa. Já né? tem características então, psicológicas, né? Tem que a muitas gente, características. Às vezes, pelo Na amor, verdade, a gente acaba dentro de uma família, muitas vezes, construindo, né? Ou a gente constrói um indivíduo, né, na criação dos nossos filhos, que ele ou vai se tornar vítima ou vai se tornar agressor. Numa relação abusiva, normalmente, né, uma criação, e tem muitos filhos envolvidos. E quando os filhos estão envolvidos, né, tudo fica muito mais difícil. As perdas, né, a ruptura desse ciclo é muito mais complicada, mais complexa. Né, porque a mãe ela pensa no filho, quanto ele vai sofrer, distante do pai. Muitas vezes esse pai, que é o agressor, ele ameaça de morte, e são as vezes que a gente entra mais efetivamente. Então, a gente tem na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem a Ronda Maria da Penha, né? Eu represento a Ronda Maria da Penha, que é da Guarda Municipal, e a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que é da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, em todo o Brasil, já há uma mobilização de todas as guardas municipais e todas as polícias militares, entendendo que esse é um elo muito importante, conecta essa mulher que é vítima, que está numa situação de vítima de violência doméstica, entre ela e o poder público, ela e a rede de atendimento e de enfrentamento, né? Porque até então ela se sente sozinha, ela se sente julgada por todos, né? Por toda a sociedade. Fica até envergonhada. Envergonhada, com muito medo dele voltar e se tornar mais agressivo. Essa patrulha, essa ronda, Glória, ela sempre tem a presença de uma agente feminina? Sempre. Isso é condição sine qua non, né? Que a gente somente monte, né, uma patrulha, embarque nessa viatura na presença de uma mulher. Né? Porque a gente entende que esse processo, esse vínculo, esse processo de empatia e essas dores que talvez só
as mulheres consigam entender, porque a gente passa por toda essa construção. Sim. Então, essa fala feminina, essa escuta feminina é importante. Muitas vezes a mulher faz o registro na delegacia, mas ela não conta, na verdade, às vezes o registro é de uma linha, tão somente. E a história de violência dela é de anos, né? A história, tudo que ela passou, todas as violências psicológicas, né, patrimoniais, está tudo ali envolvido numa coisa só, até ela chegar como protagonista da sua vida, decidir romper esse ciclo de violência. Aí ela vai até uma delegacia. Então, na delegacia, né, como você falou, existe uma já próprio da delegacia. Ninguém gosta, a gente também não gosta. Apesar de ser segurança pública, né, tem uma barreira grande. Ninguém quer ir até uma delegacia para fazer registro e para registrar um crime que é cometido por uma pessoa que é do seu afeto, que ela talvez tenha vergonha, e que nunca vai perder esse vínculo. Quando é um filho, o seu filho é seu agressor, que é um vínculo que não se perde nunca, né? Verdade. Então, ela precisa romper, ela precisa ser bem acolhida nesse espaço, mas muitas vezes ela tem vergonha de falar tudo que ela passou, ela tem vergonha de falar que sofreu uma violência sexual do seu marido. Sabe uma coisa que eu vejo? Aqueles mitos que a gente ainda nos dias de hoje enfrenta. Tipo, é briga de marido e mulher? Ninguém mete a colher. Eu não vou denunciar, não vou me meter, depois ele vai vir contra mim. A gente ainda vive essa mentalidade sociocultural, né, de ficar sem querer fazer algo que vai beneficiar uma pessoa que está vulnerável por essas crenças que acabam que não fazem a diferença, né? E aí a pessoa que está agredida já está limitada, já está com a vergonha, já está com a sua imagem mal, já tem que ir na delegacia ou nos postos, né, de acolhimento à denúncia feminina, falar, mostrar o rosto, já vem agredida de muito tempo, aí fica com aquele pânico. Então, assim, é muito importante que a gente mude essa mentalidade, que a gente faça, sim, o nosso papel como cidadão de bem, que a gente não aceite nenhum tipo de violência. A gente aqui não está falando porque é mulher. Não, que a violência não seja tolerada em lugar nenhum, em tempo algum. Que a gente possa viver um tempo de diálogo, não de agressão, né? De saúde, de mentalidade, de amor, de bondade, de empatia. Eu não posso saber que alguém está sofrendo, esse assunto chegar para mim e eu não fazer nada. A gente tem que se mobilizar. Porque eu acho assim, quando a gente fala dessa violência, né, a gente pensa em duas coisas: a proteção física, da integridade física, territorial, e a questão psicológica. Porque a gente sabe que muitas das vezes, ou a maioria dos casos de denúncia, são mulheres que já estão sofrendo alguma agressão de longa data. Então, existe um abalo psicológico, além do físico e territorial, não só daquela vítima, mas dos filhos, que também crescem muitas das vezes, como você mesmo falou, Glória, perfeitamente, achando que aquilo ali é o aceitável, é o normal, e até fazendo reflexo em próximas relações que eles, na vida adulta, venham a ter. Já vem de berço, né? Pois é. E aí a minha pergunta... E isso também depende de cultura, tá? Sim. Às vezes a gente acha que é só nas comunidades, mas não. Eu conheço um caso, pelo menos assim, já desde namoro, a pessoa tem um trauma e deve ser uma paixão assim, muito poderosa, porque não é possível, entendeu? A pessoa tem medo, vai chegar na hora do... Fulano vai chegar agora. Já muda o comportamento, entendendo? As crianças já vêm naquele mesmo processo também. Papai está chegando. Não pode isso, não pode aquilo. Não, isso eu acho terrível. Além da abordagem de repressão punitiva, existe alguma questão de prevenção? Quer dizer, tipo assim, na família existe essa questão da educação. Às vezes a mãe protege o filho, favorece o filho, já cria aquela questão do filho se acha superior, né? E aí da criança você pode fazer uma campanha educativa nas escolas. Existe uma ação nesse nível? Às vezes a criança pode estar vendo a violência na família, ela mesma... um trabalho de conscientização, ela mesma, né? Levar para a escola o que está acontecendo na casa. Ou até com o marido também. Existe. Existem vários tipos de abordagem, né? Então, sem ser alguma medida
punitiva, eu gosto sempre de frisar isso, a Lei Maria da Penha ela também traz todo um arcabouço protetivo, anterior, preventivo, muito grande. Então, a educação em direitos faz parte disso. Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, uma escola, você tem que capacitar os professores, a atuação daquela escola, a administração daquela escola, para depois você trabalhar aquela criança, aquele adolescente. Porque quando você começa a falar, aquilo ali vai surgir demanda para aqueles professores. Então, aquela escola ali, não adianta você ir naquela escola, dar uma palestra, falar alguma coisa. Você tem que mostrar, convém, que você vai dar vai falar, vai trabalhar em uma determinada região, Santa Cruz. Você tem que ver a rede de atendimento de Santa Cruz e saber aquilo ali da ponta da língua. Pelo menos ter anotado. Porque você tem que capacitar aqueles administradores daquele local para que, se alguma criança, você vai ressignificar algum conceito ali naquela criança, naquele adolescente. Eles vão demandar daquela pessoa, a gente está ali naquele momento. E aquela pessoa, aquele profissional que está ali perto dele tem que saber dar aquele encaminhamento. Então, é um trabalho de rede, contínuo e cultural também. Essa questão da gente ter normalizado determinados conceitos, músicas, hábitos na nossa vida, ditados populares e coisa e tal. De repente, quando alguém fala para a gente, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, pode não doer o nosso ouvido. Agora, se a gente fala isso perto de um adolescente hoje em dia, provavelmente ele não vai achar graça. É verdade. Porque ainda vai dizer machista. A gente já vai falar... A minha filha exatamente. Está com 12 anos. Foi até bom você ter feito essa colocação, doutora. Ela chegou, está naquela fase, né, da afirmação dos grupos, tem que ser linda, tem que ser quista, tem que ser a garota popular. E aí os menininhos interessados, aí ela virou para mim e falou assim, mãe, achei tão infantil e tão machista a fala dele. Sabe o que ele falou no meio da roda das meninas? Eu falei, o quê? Mulher boa é mulher que nasceu para casar e lavar prato. Ela falou, mãe... Ela não admite. Olhei para ele e falei assim, você é um pan. Ela falou, mãe, não me representa. Exatamente. Isso é transformação. Isso é uma transformação real. Mas também ele deve ter ouvido isso em algum lugar. Sim, exato. Ele está reproduzindo. É um pai machista, um avô, um tio. Reprodução do que a gente e lembrar que toda essa mudança, ela inclui o homem também. Sim. Então... não basta só a gente pensar na mulher. Claro que a gente pensa na mulher até por uma questão de segurança e tal. Mas existem os grupos reflexivos de homem, existe quando a gente trabalha, vai a algum lugar, a gente não fala só para a mulher, a gente fala para o homem também. Então, a gente tem que incluir o homem nessa levada também. Então, os juizados, normalmente, eles têm grupos reflexivos de homem, tem convênio, às vezes tem próprio, tem várias atividades para o homem também, que pode ser determinado pelo juiz. E tem, quando a gente trabalha em educação e direito, sempre incluindo o homem nessa oitiva também, porque ele também precisa ressignificar um monte de conceito que ele tem. Sim, é cultural. Inclusive, nas viaturas que a gente trabalha, não tem só a guarda FEM, que a gente chama, né? Mas a gente tem o público masculino também, né? O guarda municipal, que faz parte dessa equipe, integra essa equipe, e como a doutora falou, né, a importância da fala masculina nessa desconstrução, né? Porque para alguns homens, ainda, infelizmente, ele vai ouvir um outro homem, aquela fala ele vai internalizar, ele vai repensar naqueles atos, então naquela roda, né? Naquele futebol, naquele momento onde prioritariamente tem um público masculino. Eu venho de uma instituição de segurança que normalmente, majoritariamente, a gente tem um público masculino muito grande. Esse trabalho de formiguinha, esse trabalho de estar desconstruindo algumas falas que essa geração já não recebe, né? Já soa estranho. Já não aceita. Isso eu devo muito sucesso, assim, é um marco, né? A Lei Maria da Penha é um marco que trouxe muita consciência e clareza nessa informação sobre o que é violência doméstica e de que aquilo passa a ser um crime, em alguns casos, um crime já previsto, e que tem uma penalidade, tem uma punição.
A mulher agredida, ela é acolhida em centros de atendimento, tipo aquelas casas de acolhimento, né? Existe o abrigamento da mulher, né? Existe um tipo de abrigamento que ele não é sigiloso, e a gente trabalha muito com o abrigo sigiloso, né? É um abrigo onde a mulher fica... Realmente, a gente não sabe o endereço desse abrigo, nem a gente sabe. Sim. E ela fica nesse abrigo. A porta de entrada para o abrigamento são os centros especializados. A defensoria, quando essa mulher vai à defensoria pelo abrigamento, pedindo abrigamento, ou vê que é perfil de abrigamento, a gente encaminha para o centro especializado e acompanha essa mulher também. O abrigamento sigiloso ela ocorre muito quando essa mulher corre risco de vida mesmo. Porque o primeiro trabalho que você faz com ela é de resgate à rede. Quando a mulher se enxerga numa situação de violência, que a gente faz aquele exercício assim, se você tiver que correr agora, pedir ajuda a alguém, para quem você vai, para onde você vai, que endereço você sabe, que telefone você sabe de cor, que ninguém sabe mais telefone de cor. De ninguém. Então, para onde você pode correr? E às vezes essa mulher, ela não lembra de ninguém. Aí ela se dá conta de que ela foi afastada da rede de apoio dela toda. Aquela prima que ela saía, aquela melhor amiga do colégio, da faculdade. Quantos anos que eu não falo com essa pessoa? E é aí que ela se dá conta disso. Quando ela corre risco de vida. E aí tem todo um critério, tá? Sim. Que ela não tem uma rede primária para protegê-la. Aí ela vai para o abrigo sigiloso. No abrigo sigiloso, ela tem, além do acompanhamento do judiciário, o abrigo leva na defensoria para a gente entrar com as ações pertinentes. E isso também é sem agendamento, porque existe toda uma rede de segurança mesmo dessa mulher. Claro. Então, ela é levada lá, a gente entra com as outras ações assecuratórias de direito dessa mulher e da criança no abrigo. As crianças vão também. E aí, quando eles vão fazer um trabalho lá de resgate dessa mulher, ou para construir a independência dela, né, o primeiro passo dessa independência, ou de resgate dos vínculos anteriores para ela, que ela se sinta bem. E aí tem vários desdobramentos. Por exemplo, foi uma mulher que teve uma tentativa de feminicídio, onde esse homem está preso, não sei o quê, ela se sente segura agora para sair, então, ok. Então tem todo um trabalho personalizado para essa mulher. Mas a gente tem um abrigo sigiloso que ela pode ficar. Tá ótimo. Então, gente, para a gente recapitular aqui, porque, olha, só nesse primeiro bloco tem informação para você que conhece ou que é vítima da violência. Não sinta acuada. Busque o atendimento, denuncie. Não é normal. A gente tem que buscar. E buscando, nós não vamos só estar nos ajudando, mas sendo um espelho para outras mulheres que não têm coragem, que não sabem o que fazer para fazer essa denúncia. Então, se na sua região não tiver uma delegacia especializada de apoio à mulher, que são as DEANs, você pode ir para a delegacia da Polícia Civil, não é mesmo, doutora? Para o 180, que é a central 24 horas, buscar os centros de referência de proteção. Não tem como deixar o crime passar batido, gente. Denunciem. Vamos fazer a diferença. Bom, eu adorei esse primeiro bloco, mas espera aí, não vamos dar não, gente, porque eu tenho uma novidade. Agora a gente vai chamar o quadro de literatura. Solta a vinheta. Fátima, prazer tê-la aqui conosco. Igualmente. Obrigada. Muito obrigada pelo livro. Fala um pouco pra gente, da onde surgiu essa inspiração do livro. Conta pra gente. Então, o livro Estresse em Advogados tem como objetivo falar sobre como o estresse impacta a vida das pessoas, porque você muda completamente a partir das situações de estresse que você vive no teu cotidiano. A gente estava até falando sobre isso, né? O impacto disso. Então, assim, há uma mudança, né? E aí, quando a gente fala de outras doenças, né? E está tudo bem. E quando a gente fala de doença mental, sempre há um questionamento, né? Só que você pode estar em depressão, você pode ansiedade, e aí, ter ansiedade, ter síndrome do pânico, que são coisas, né, que são doenças mentais, e que você precisa tomar um medicamento, e há um tabu em relação a isso, e aí, em especial, na área jurídica.
Então, isso... E aí é uma área que hoje nem é uma realidade, porque hoje a gente tem 56% de mulheres advogadas, né? Mas, durante muitos anos, essa é uma profissão eminentemente masculina, né? É verdade. E aí, os homens, assim, existe um estereótipo, e aí há uma dificuldade enorme do advogado assumir que está doente mentalmente, né? Até porque ele precisa disso para o trabalho. Então, como é que eu vou assumir que eu estou mentalmente doente se eu uso a minha mente para trabalhar, né? Então, há uma dificuldade geral, e aí por isso que eu falo da questão do tabu em relação à saúde mental, né, que a gente precisa romper. Então, muitas vezes, uma mulher, por exemplo, não vai tomar uma providência porque ela está em depressão. É verdade. Em estado de depressão. Não, e a própria sociedade ainda vê, por exemplo, a depressão, essas doenças ligadas ao estresse, à qualidade de vida, como uma frescura. Sim, exato. Fala assim, ela está fingindo, ela não está com depressão. Né? A gente tem essa tendência, infelizmente, a diminuir a gravidade da dor do outro. Exato. Até porque a gente acha que a depressão é só não tomar banho e ficar deitado dormindo o dia inteiro. E, na verdade, qualquer um de nós aqui pode estar em depressão, porque você pode correr a tua vida normal. E, na verdade, aí, quantos de nós não conhecem alguém que se matou? Mas se matou como? Ele estava comigo ontem na festa, né? Meu Deus. Tal. Tem acontecido isso com criança, com adolescente, tá? Com todo mundo. E aí, então, a depressão não é só isso que se vê. A depressão é quando você aceita situações como essa, né? Aceita uma situação e você não percebe, ou você percebe, mas você, é assim mesmo, é assim que eu tenho que viver, né? Quando você se boicota de alguma forma para outras coisas. É verdade. Então, e tá toda bonita, e tá indo ao salão, e tá tudo bem, sabe? E aí a Márcia fez uma colocação que não tem classe social, né? Então, muitas vezes a gente tem pessoas que estão vivendo normalmente, mas que estão em estado de depressão e não assumem isso. Não, e é muito interessante também a gente dizer, não sei se vocês concordam, mas eu quero a opinião de vocês, a gente vive hoje um mundo muito tecnológico, muitas redes sociais, e ninguém passa derrota na rede social. Você acorda linda, seu cabelo tá estilo Kim Kardashian, você é feliz, você tem um café da manhã de comercial, seu marido é o melhor, te dá flores, bombons. A gente não mostra a vida que a gente leva. Ou só quer mostrar aquilo que vai agradar o outro porque vai ficar em igualdade. E essa cobrança do eu tenho que ser, mas eu sou isso. E eu vou te falar, tem uma coisa básica, assim, que é o pensar, é o prestar atenção. A gente está vivendo no automático. Tá todo mundo. Sei que carro automático é bom, gente, mas na mente vai dar pane. Olha aí as doenças da alma, das psicossomáticas. Vamos parar, refletir, dar uma desacelerada para a gente ter uma qualidade de vida. Isso é muito importante. E olha, quem gosta de uma boa leitura feita por uma psicóloga, baseada como um experimento com um marido advogado e outras mulheres também da profissão, super indico. Estresse de Advogado, da Fátima. Leiam, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beto, obrigada, Fátima. Gina, que agradeço. Beto, canta pra gente. Só se for agora. Vamos lá. Quem souber cantar comigo, hein? Beto Correia, Jorge Cardoso. Vamos lá. Já coloquei no outdoor em todos os jornais, meu retrato, telefone, meu endereço. Não acredito que você não vai me procurar. Já sofri demais além do que mereço. Telefona, por favor. Tô morrendo de saudade. Telefona, por favor. Tô morrendo de saudade. Doido pra te ver. Foi tão bonito aquele encontro que marcou demais no fundo do meu coração. Maria da Penha Maia Fernandes é uma cearense, bioquímica e ativista que foi vítima de violência doméstica pelo seu marido em 1983. A lei leva seu nome por causa da luta que teve para que o marido que a agrediu não fosse inocentado
já que não existia uma lei para a proteção da mulher contra a violência doméstica. Em 2006, é sancionada a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Esse é o Espaço Plural. Não acredito que você não vai me procurar. Já sofri demais além do que mereço. Telefona, por favor. Tô morrendo de saudade. Telefona, por favor. Tô morrendo de saudade. Doido pra te ver. Telefona, por favor. Por favor. Tô morrendo de saudade. De saudade. Telefona, por favor. Oh, tô morrendo de saudade. Doido pra te ver. Gente, maravilha. Beto, você é alto astral, não tem como ficar com a energia tão baixa, mesmo sendo um tema tão certo que a gente está falando hoje aqui, né? Sobre a violência doméstica. Mas, gente, vamos falar hoje. Já estamos falando, né? Sobre a violência doméstica. Falamos sobre o livro, nosso quadro Entre Palavras. E agora, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse nosso novo quadro no programa Plural. É um quadro que fala sobre essa questão da gente saber administrar o nosso dinheirinho, aquele suado de todo dia. Então, a partir de agora, a gente vai ter um espaço fixo. A gente vai falar sobre temas de educação financeira. E hoje eu recebo o economista Lauro Barilari. Lauro, seja bem-vindo, querido, mais uma vez. Me diz uma coisa, Lauro. É possível não cair em golpe? Obrigado, Ju. Obrigado. Não posso deixar de dizer que eu estou aprendendo muito com esse programa. Todos nós. Esse belo cenário. Parabéns. Obrigada. Pelo tema anterior, pelo tema escolhido. Eu acho que é possível, sim. É uma tarefa muito difícil. Eu mesmo, esse ano, já passei por algumas experiências, né? Como um ser humano, como todos nós. Mas para a gente iniciar esse tema, é importante a gente entender os elementos determinantes e constitutivos do ambiente favorável à aplicação dos golpes. Uhum. Né? E entre eles, nós temos, em primeiro lugar, a alta conexão, né? A alta conectividade da sociedade, né? Essa migração dos negócios, das redes sociais, né? Quer dizer, essa imersão dos jovens, dos idosos nas redes sociais, isso aliado às doenças da alma, né? A grande doença do século, que é a ansiedade, que é uma grande pandemia. A ansiedade é uma grande pandemia. As pessoas vão em busca do fast track, né? Que é o caminho mais curto. É o imediatismo, né, Laura? O caminho mais curto de você, pela fragilidade das pessoas, não só pela ambição. Antigamente eu achava que era só pela ambição, mas não, pela fragilidade das pessoas que estão muitas das vezes sozinhas, desempregadas, pessoas com dificuldades, né? Pessoas que não têm o outro para poder dialogar. E muitas das vezes essas pessoas estão lá em busca de novos sentimentos, de novas relações, de oportunidades de compra, de promoções. Né? Nós estamos buscando um novo emprego, um novo trabalho, um trabalho às vezes mais fácil, um trabalho domiciliar. Né? E a internet, nós vemos que na internet nós temos um mundo de ilusão. É lógico que em paralelo a vários benefícios maravilhosos que nós temos da internet, mas nós temos também um mundo de ilusão, de oportunidades reais, mas ao mesmo tempo também muitas realidades, falsas realidades, né? Que são criadas de forma artificial. É muito fácil hoje em dia na internet você criar autoridade, credibilidade sem ter autoridade. Burlar. É muito fácil você se destacar, não digo muito fácil, mas o discurso do bonzinho, da humildade, da religião, da família, né? Esse discurso fake, muitas vezes, né? Ele acaba atingindo o coração das pessoas que estão sozinhas em casa. Às vezes é uma viúva, uma pessoa que está se separando, uma pessoa que está sofrendo violência. Há duas questões que eu acho que hoje a nossa adolescência está vivendo muito enraizada.
É a ansiedade do tudo para ontem, esse imediatismo do consumismo, do se dar bem. E as pessoas não têm mais aquela mentalidade, até os próprios pais também não vêm com essa educação para dinheiro, né? Porque assim, gente, isso não tinha, né? Nas escolas ninguém falava de educação financeira. A gente ouvia, da minha geração, era mesada, vou te dar uma mesadinha. Mas assim, ninguém nunca viu isso como empreendedorismo dentro das escolas, educação financeira. Então assim, tudo é novo. Então essa geração de agora é uma geração que já está tendo esse conteúdo numa grade curricular. Mas a nossa geração, da nossa para frente, não vivia essa realidade. E aí acaba que também transmite para os filhos. Então a gente gera essa geração do imediatismo, do se dar bem, achando que vai cair, cair. Existe um binômio na economia Sim. que a gente chama de risco-retorno, né? E não há milagre. Tudo que tem um retorno maior tem um risco maior. Não há milagre. Se alguém algum dia chegar e falar assim, olha, estou com um ótimo negócio para a gente ganhar muito dinheiro, investindo pouco, ou vamos ganhar muito dinheiro juntos. Geralmente eu falo, poxa, chama o seu irmão, chama o seu... Por que você está me chamando? Você é tão bom, você não precisa de dinheiro, você não precisa de investimento. Faz sozinho. Porque é muito comum a gente acreditar que há um excelente negócio, até mesmo no mundo digital, né? Ah, não, eu vou ganhar muito dinheiro no mundo digital com pouquíssimo investimento. Não é verdade. A gente já está percebendo, as pessoas que estão empreendendo no mundo digital, elas estão entendendo que já existe uma estrutura de mercado oligopolista dentro da internet, já existe uma estrutura oligopolista. Basta você procurar um livro que você sempre... Um livro ou uma geladeira serão sempre os mesmos marketplaces que vão aparecer lá, né? Na minha época, essas lojas de eletrodomésticos, não vou falar o nome, mas essas lojas de eletrodomésticos, na minha época, só vendiam geladeira e liquidificador. Hoje em dia não, você bota lá um livro, aparece a loja de eletrodoméstico, que no passado a gente comprava, que a gente chama de marketplace. Hoje eles dominam o mercado digital e as pequenas empresas não têm tanta chance no mercado digital. A não ser que invista muito dinheiro em propaganda e estratégia. Né? Então, essa falsa facilidade faz com que os jovens eles entrem nessas jogadas financeiras, nesses golpes financeiros, achando que será um caminho mais curto, né? Será um caminho mais curto para ser feliz, para conseguir a autonomia financeira, a sustentabilidade financeira. Né? E o mundo físico está esquecido, os negócios físicos acabam sendo esquecidos, né? Sendo que o híbrido, o que acontece? A experiência, ela necessariamente ela passa pelo mundo físico. Isso é importante, né? A experiência digital, pouquíssimas exceções, geralmente a experiência ela pode se iniciar no mundo digital, mas ela passa pelo mundo físico. A gente não pode esquecer disso. Então já sabe, né, gente? Olha, adorei o quadro, adorei sua participação. Muito obrigada. Esclareceu muito. Eu é que agradeço, Ju. Muito Volte obrigado. Outras Parabéns vezes. pelo seu programa. Obrigada. Muito obrigada, de coração. Gente, agora vamos falar daquele tema fofo. Quem não gosta de um pet? Pois é, no nosso quadro Mercado Pet, Mundo Pet, a gente hoje recebe a Andréia Lambert, que é veterinária. Andréia, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de levar esse tema para o seu público, que é um tema que está cada vez mais importante na nossa sociedade, né? Você sabe que os nossos seguidores votaram nos quadros que a gente deveria colocar no programa. E esse teve uma aceitação enorme. Como é uma coisa hoje que dá realmente engajamento, é de interesse público. O interesse já vinha crescendo na nossa sociedade antes da pandemia, né? E depois da pandemia as pessoas ficaram reclusas dentro das suas casas, a solidão veio, né? Pegou muita gente, né? Pelo isolamento social. E muitas pessoas que não tinham oportunidade de adotar um bichinho, né? Por questão de trabalho, de vida social né, muito complicada, e resolveram adotar, né, para ter uma companhia. E conheceram o que é ter um bichinho de estimação, que agora nem é mais bicho de estimação. É um membro da família para muita gente, né? Agora, Andréia, não é simplesmente, né, falar assim, eu resolvi adotar um pet. O que essa família tem que ter como consciência, então, como escolher esse animalzinho? Como eu via, não é só um animal de estimação, é um membro da família, agora como chamado de
família multi-espécie, né? É o que a gente está chamando quando o animal é um membro da família. Quando você adota um animal de estimação, né? Pega um animalzinho para ser membro da família, e eu quero deixar um pedido. A adoção é a melhor opção para você ter um animal dentro da sua residência. É muito melhor que comprar. Que um animal abandonado, ele precisa de ser salvo. Um animal abandonado precisa receber um lar, uma família. Mas essa adoção, ela tem que ser com responsabilidade. Um animal, ele é um ser vivo, ele tem necessidades, ele tem sentimento, ele tem uma vida de 15 a 20 anos. Você tem que ter responsabilidade que esse animal tem que ser mantido na sua família até ele morrer. Não é um objeto descartável. Porque eu fiquei desempregada. Porque eu separei. Porque eu vou mudar de casa. Aí você vai se desfazer desse animal. Eu digo uma coisa para vocês. É uma experiência muito gratificante, porque parece que eles te olham como quem diz assim, você me resgatou, você me deu uma oportunidade de viver. E isso não tem preço. Não sou contra quem compra, mas se você puder optar entre fazer a diferença a alguém que já está em risco, desfavorecido, e um que está ali sendo procriado só como objetivo comercial, se permita amar aquele que está ali em situação de risco, você não vai se arrepender. É ou não é, Andréia? Com certeza. Tem pessoas que compram, que é uma opção, né? Uhum. Mas eu acredito que a pessoa que ama um ser vivo sabe que uma vida não deve ser comercializada, no meu ponto de vista. Você Sim. não compra uma criança, você não explora uma pessoa. Então, é uma questão de escolha, mas realmente a pessoa tem que pensar. Eu estou contribuindo para um comércio, então eu vou contribuir para um comércio ou vou adotar e salvar uma vida? E quem adota um bichinho de rua sabe como ele vai te agradecer, como ele vai ser grato. É outro tipo de relação. É um compromisso de amor. É outro tipo de relação que você vai ter com o bichinho. O bichinho, ele dá um retorno, porque ele sabe que você salvou a vida dele. Muito bom. Gente, maravilha. Obrigada, Andréia, pelo seu esclarecimento. Volte sempre. Eu posso fazer um merchandising aqui? Pode. Eu faço adoção, sou veterinária, faço adoção desde que me formei praticamente. Eu faço campanhas de adoção na Praça Santos Penha e na Praça Afonso Pena, sábado e domingo. Bom saber. Então, olha, pessoal do Rio de Janeiro que está assistindo a gente, que busca fazer uma adoção de coração, lembrando que o bichinho não é um objeto, não é, me deu trabalho, devolvo. Ele pega afeto, ele pega vínculo. Então, se você se resolveu com seus membros que vale a pena, que é isso que você quer, olha aí, uma boa dica da Andréia, a feira que acontece na Tijuca, aqui do Rio de Janeiro, na Praça Santos Pena, não é isso? Qual sábado é o dia? Na Praça Santos Penha e domingo na Praça Afonso Pena. Então, olha aí, tá super dada a dica. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço. Doutora, o que é o ciclo da violência? O ciclo da violência é essa relação de amor, de lua de mel, que a gente chama, de agrado, de afago, onde os defeitos não são vistos, só a parte boa. Depois vem o tensionamento, né, dessa relação, e as relações se tensionam, há a briga, a explosão, pode vir aí a agressão física, normalmente presente, e depois o pedido de desculpa dessas duas partes, né, onde há as promessas, o compromisso de mudança, de que aquilo não vai voltar a acontecer, o perdão, e aí o ciclo volta de novo. Você não se vê nunca numa situação de violência, porque enquanto isso dura, você está pesando sempre o lado bom, que é aquele momento de lua de mel daquele casal, né? E isso se repete. Até essa mulher ver que ela está inserida nesse contexto e de que ela precisa romper isso. E, às vezes, esse rompimento ele pode acontecer num episódio de explosão ou, quando já amadurecido, quando esse relacionamento está aparentemente bem, e aí é uma oportunidade também para ela começar a romper. Às vezes, esse rompimento se dá de uma hora para outra. Às vezes, esse rompimento ele demora.
há várias idas e vindas dessas pessoas até realmente se amadurecer e conseguir romper. Excelente. Glória, você está acostumada, espero que você me diga que não, que é o que todos nós desejamos ouvir. Muitos casos em que você precisa, ao ir à residência da agredida, conduzi-la para um local seguro, ou na maioria das vezes aquele primeiro socorro já dá uma... Então, a Ronda, quando entra, né, começa o acompanhamento dessa mulher, ela já tem uma medida protetiva de urgência deferida. Então, o nosso acionamento por parte dessas mulheres que estão numa situação de vítimas, ele se dá num momento de emergência, quando aquela violência se agravou por algum motivo, quando aquele agressor ao se afastar e ele retoma, né, tenta retomar a sua casa, a sua relação, a sua mulher, então ele descumpre essa medida protetiva. E quando a gente percebe que existe um risco real, como a doutora falou, de que aquela mulher seja realmente seja vitimada com feminicídio, a tentativa é sempre que isso não ocorra, que novas violências graves e novas violências não reincidam com aquela mulher. Então, quando a equipe observa isso, a equipe sugere, né, encaminha, sugere que a gente vá até o CEAN, normalmente, né, que é a porta de entrada, para que ela tenha essa escuta da equipe técnica, que possa fazer ali reflexões com ela, que possa entender se aquele não é o momento dela se afastar um pouco daquele lar, daquele domicílio, para a sua própria segurança, muitas vezes para a segurança dos seus filhos, porque a gente percebe, como profissional de segurança, que aquela mulher está vivendo um momento de muito risco, de um risco muito aumentado. Então, sim, algumas vezes a gente, infelizmente, precisa, né, ou felizmente, graças a Deus, temos uma rede que atende nesse sentido também, para aquela mulher que não tem a rede primária, a rede familiar de apoio, ou mesmo que essa rede também esteja comprometida, porque o agressor conhece aqueles locais onde ela pode se abrigar. Então, a gente faz esse aconselhamento junto com o CEAN, para que ela possa ser abrigada. Então, muitas vezes isso é necessário, infelizmente. Excelente. Gente, o papo está uma delícia, que programa gostoso, informativo. A gente não poderia deixar de trazer a nossa estreia do programa Plural para vocês esse tema, até porque ontem foi o dia que a gente levanta a bandeira, né, o Dia Internacional da Mulher, e esse tema é um tema que comunica totalmente com essa causa, e vamos fugir dessa violência, gente. Vamos ver agora aquele momento para descontrair. Vamos ver o nosso quadro Agenda. Uma boa dica para o fim de semana dos cariocas é conferir o espetáculo Esqueletos no Armário, em cartaz aos sábados e domingos até 12 de março, no Teatro Henriqueta Brieba, no Tijuca Tênis Clube. A peça aborda o medo que algumas pessoas têm de falar sobre alguns assuntos do seu passado, que consideram constrangedores ou denunciadores. Quem não tem uma música do Roupa Nova que marque a trilha sonora de suas vidas? Pois é! No próximo dia 14 de março, o grupo se apresenta em novo show, Simplesmente Roupa Nova, no Teatro Bradesco, em São Paulo. No repertório, sucessos como Dona, A Viagem, Linda Demais. Vocês não podem perder. Nada como dar boas risadas, não é? Então, aí vai a nossa dica para os mineirinhos de plantão. O espetáculo Tira o Pé do Palco, com Marcelo Duque, que acontece em 11 de março, no Cine Teatro Brasil Valorec. O comediante conta as suas histórias e interage com a plateia, bem ao estilo Marcelo Duque de ser. Muito bom, gente. Eu já vou ver o que eu vou participar, para onde eu vou, porque temos que também dar uma aliviada, né? A vida não é só trabalho, é diversão também. Gente, nosso programa está chegando ao fim. Queria agradecer e me sentir, inclusive, dizer a vocês que me sinto privilegiada de estar na estreia do programa, aqui levantando a bandeira feminina, no Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado ontem, mas com convidados tão incríveis. Doutora, muito obrigada. Glória, muito obrigada. Beto, Fátima, Lauro, Andréia, voltem sempre, o programa Plural estará sempre de portas abertas. Muito obrigada, gente, a todos vocês que nos permitiram entrar nos seus lares,
conhecer um pouco do que vai ser, a partir de quinta-feira, o programa Plural. Então, toda quinta-feira, de 9 às 10 da noite, e com reexibição aos sábados, das 17 às 18, um conteúdo sempre pensado para você, para a família, com cultura, informação, imparcialidade e muito alto astral. Até a próxima, um grande beijo e gratidão pela oportunidade. Beto, canta pra gente. Vamos lá. Parabéns. Obrigada. Show de bola. Parabéns para vocês também, né? Participação excelente. Valeu? Essa música nova de trabalho, Beto Correia, Jeco Bugabazzi. Vamos nessa. Então, solta o som, Beto. Opa! Há quem duvide que você é parte da minha vida, da minha vida. Há quem duvide que você é parte da minha vida, da minha vida. Você me tira do sério com esse mistério, me faz andar na contramão. É nesse caminho que até mesmo sozinho te vejo na direção. Você me tira do sério com esse mistério, me faz andar na contramão. É nesse caminho que até mesmo sozinho te vejo na direção. Só de pensar em ficar só, a minha cabeça dá um nó. Só de pensar em ficar só, só de pensar em ficar só, a minha cabeça dá um nó. Só de pensar em ficar só. Oi, 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 oi. Ai, 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 ai. Oi, 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 oi. Ai, 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 ai. Oi, 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 oi. Ai, 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 ai. Oi, 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 oi. Ai, 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 ai. Simbora. Há quem duvide que você é parte da minha vida, da minha vida. Há quem duvide que você é parte da minha vida, da minha vida. Você me tira do sério com esse mistério, me faz andar na contramão. É nesse caminho que até mesmo sozinho te vejo na direção.